Vamos lá que ainda tem 7 quilômetros para caminhar nas próximas horas aí. Olá, eu sou Diane Botelho e bem-vindos ao Planet Experience, diretamente da Espanha, hein? Outro albergue aqui já em Areis. Parece uma cidade um pouquinho mais moderna. Vamos ver. Aqui tem uma fonte de água. Você pode beber, encher sua garrafa. Bem, como não precisa, mas é bom saber como é a estrutura da fonte, para você saber identificar. Mas vamos. Esse dia foi o dia que eu cruzei com mais pessoas, foi o dia que o caminho estava bem povoado e foi o dia que eu tive contato com um dos fenômenos assim, comuns no verão europeu, no Caminho de Santiago, que são jovens que estudam, jovens estudantes, que ficam conversando alto e, além disso, eles também levam caixa de som e ficam escutando músicas tipo reggaeton, bem pesado durante o caminho. Aqui atrás tem um grupo de argentinos, ponto argentino, muito barulhento, tirando a paz de todos os peregrinos. Aqui também tem aqueles eucaliptos que também são bons de fazer remédio. São altos. Acabei de descumprir uma meta do meu dia. Não reclamar, acabei de reclamar do argentino. Olha que merda. Na minha lista de conquistas, essa não vai entrar hoje. Vamos lá, mais uma vez passar por uma fazenda. A fazenda tem uma casa grande. Que linda casa. Essa casa tem um hostel, lugar para comer. Parece ser bem bonito. E tem comida também. Chama Passo de Formiga. Bem, a partir daqui começa mais uma vez as ladeiras até Palos de Rei. Então, o caminho hoje foi subidas íngremes, não tão íngremes, mas subidas, grandes caminhos abertos, depois subidas e descidas e agora subida de novo nos últimos 4 quilômetros aqui até Palos de Rei. Então eu estou aqui numa subida e aí o tempo todo assim serpenteando esse monte. Vamos ver até onde. Outro albergue que combina o antigo com o novo, com o moderno. Lindas flores no meio da ladeira aqui. Tem quartos mais modernos atrás. É uma boa opção por aqui. Vou aqui pegar um selo ali na igreja. Mas aqui tem um recado importante que todos os dias em Palos de Rei, na igreja, tem uma missa de bênçãos para o peregrino. Hoje eu vou lá. Porque às vezes se eu não estiver muito cansada, né? Mas eu quero ir lá, vou lá ver. Típica igreja antiga espanhola. Cheirinho bom de churrasco aqui. Deu vontade de comer, mas falta tão pouco para chegar. Vou chupar um picolé. Pode ser. Abaixo de 70. Bem, estou entrando nos últimos 2 quilômetros do dia de hoje. Hoje eu caminhei de Gonza até Palos de Rei, 17 quilômetros, que vão ser feitos em mais ou menos 4 horas e meia, porque os últimos 2 quilômetros sempre são mais pesados. Graças a Deus, esses últimos quilômetros aqui é em um local arborizado, plano, então não tenho muita dificuldade de fazer, apesar de estar muito cansada, principalmente porque esse caminho, essa parte foi... tinha muita ladeira, tinha muita inclinação. Graças a Deus também eu paguei para levar em minha bolsa.
de táxi, porque talvez eu não conseguisse, né? Eu acho que eu não ia conseguir com a mochila. O saldo de hoje, eu tô com a cãibra na perna esquerda, não tenho dores, só essa cãibra, mas uma cãibra bem pequenininha e tal, que eu tô desconfiada porque eu tomei um refrigerante de limão para ver se melhorava, se eu chegava até o final sem precisar comer nada, sabe? Mas vamos ver, eu acho que foi isso. Bem, está nessa parte aqui do caminho, muito lindo, assim, é um local mais úmido, mais parecido com o que a gente imagina, né, de Espanha ou de coisas medievais. Essa etapa é uma das etapas que são conhecidas por ser uma etapa difícil, porque tem muita ladeira, se você estiver saindo no sol é muito quente, então eu decidi pagar um táxi para levar minha bagagem. Essa foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu não tenho nenhum peso nas minhas costas, só tô mesmo com o peso da minha consciência. Mentira, brincadeira. Tô só com uma sacolinha de meio quilo, então tá tudo certo. 2 quilômetros para chegar no final. Até então as pessoas têm sido bem amigáveis. Hoje conversei com mais pessoas e o caminho tem sido bem interessante. Chegando aqui na cidade de Palos de Reis, que nós temos a área recreativa Os Chacotes. Aqui tem um albergue público. Mais à frente é onde eu vou ficar. Graças a Deus. Cheguei a Palos de Reis. Cadê? Palos de Reis. Agora é procurar o meu albergue, que eu sei que é em frente à igreja, né? Tô super cansada, super cansada. Aqui tem um albergue público. Palos de Reis. Pode chegar ali e ver se tem vaga. Normalmente é 8 a 10 euros por noite. Esse é o público. Tem outro público aqui. Cidade bonitinha, né? Em Palos de Reis tem 2 albergues públicos e tem vários albergues não públicos e pagos, mas é bem barato. Eu mesmo vou pagar 30 euros para ficar no quarto sozinho, então vale a pena. Agora eu vou buscar o meu hotel. Tô na dúvida aqui de onde é. Vou procurar a igreja e eu acho o hotel. Pelo que eu entendi no mapa, tem que andar isso aqui tudo e lá no final começa a cidade, de fato. Bem, depois dessa esquina aqui a gente vai chegar a Palos de Reis e vamos ver como é que é a cidade, se é uma cidade grande ou uma cidade pequena. Tá parecendo que é uma cidade relativamente pequena, mas grande o suficiente para eu comprar as coisas que eu preciso. Cheguei aqui no Palos de Reis, agora achei meu albergue. Eu sei que eu tô pertinho, mas tem que andar um pouquinho. Cheguei, agora é achar meu albergue.